Olá, nesse vídeo falarei sobre a demografia. População é o conjunto de pessoas que vivem em uma determinada cidade, estado, região, país ou continente. Já a demografia é a área do conhecimento que descreve, analisa e interpreta características da população, considerando fatores como a distribuição, o crescimento, as etnias, as migrações, a estrutura etária e de gênero. População absoluta é o número total de habitantes de um determinado lugar. Um país é populoso quando possui um número expressivo de habitantes. O Brasil, com aproximadamente 210 milhões de habitantes, é o sexto país mais populoso do mundo. Temos antes a China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Paquistão. População relativa ou densidade demográfica corresponde ao número de habitantes em relação à área territorial em quilômetros quadrados. Um país densamente povoado possui muitos habitantes por quilômetro quadrado. A densidade demográfica média do Brasil é de 25 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, o Brasil é um país populoso e pouco povoado. A população não está distribuída de forma homogênea na superfície terrestre. Existem áreas densamente povoadas, com mais de 1.000 habitantes por quilômetros quadrados, e regiões com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, que são chamadas de vazios demográficos. Crescimento natural ou crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Já o crescimento demográfico considera, além das taxas de natalidade e mortalidade, as migrações. A redução da mortalidade e a manutenção da natalidade, aliadas a melhores condições sanitárias na higiene, no tratamento de água e esgoto, coleta de lixo e da saúde com os avanços da medicina, as vacinas, os exames, medicamentos, levou a um crescimento demográfico acelerado na segunda metade do século XX. Entre 1960 e 1980, surgiram alertas sobre os riscos de uma explosão demográfica. Nos países mais desenvolvidos, a taxa de natalidade vem diminuindo desde o final do século XIX e início do século XX. O aumento do custo de vida, consequência da industrialização e urbanização, a expansão do uso de contraceptivos e o ingresso das mulheres no mercado de trabalho levaram a uma redução significativa da natalidade. Em alguns países, a queda foi tão acentuada que a população parou de crescer, chegando até mesmo a diminuir. A Alemanha e a Rússia apresentam taxas negativas de crescimento populacional. Nos países em desenvolvimento de economia predominantemente agrária, onde a maior parte da população ainda é rural, a baixa escolaridade e a ausência de planejamento familiar são fatores associados a uma taxa de natalidade elevada. Nos países em desenvolvimento industrializados e urbanizados, fatores semelhantes aos dos países desenvolvidos levaram a uma redução da taxa de natalidade nas últimas décadas. A quantidade de filhos também pode estar relacionada a fatores religiosos, como a proibição do controle da natalidade através de contraceptivos e abortos. É o que acontece nos países islâmicos, como Afeganistão, Somália, Etiópia. O acelerado crescimento demográfico levou à preocupação quanto à capacidade do planeta de abrigar e fornecer recursos para suprir a demanda da população. A partir do século XX, o debate acerca do crescimento populacional passou a ser baseado em teorias demográficas. As principais teorias demográficas são a teoria malthusiana, proposta no final do século XVIII pelo pastor e economista inglês Thomas Malthus, que comparou os dados de crescimento da população com os de produção de alimentos na época e publicou um estudo chamado Ensaio sobre a População, de 1798. De acordo com essa teoria, a população mundial cresceria em progressão geométrica, de 2 para 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. E a produção de alimentos cresceria em progressão aritmética, 2, 4, 6, 8, 10, 12, o que levaria a um aumento sem precedentes da fome e da miséria. A solução seria diminuir o crescimento demográfico por meio de um rigoroso controle populacional. Como era pastor e contrário aos métodos contraceptivos, Malthus propunha medidas como o casamento tardio e o planejamento familiar,
Os casais deveriam ter apenas o número de filhos que conseguissem alimentar com as suas terras. Sua teoria se mostrou equivocada. A população continuou crescendo, mas a produção de alimentos também aumentou em proporções bem maiores com o desenvolvimento de técnicas e ferramentas. Na segunda metade do século XX, uma nova aceleração do crescimento populacional, principalmente nos países africanos e asiáticos menos desenvolvidos, levou à retomada das discussões sobre o controle demográfico. Surgiu uma nova teoria demográfica, a neomalthusiana, amplamente aceita e defendida nos países desenvolvidos. Para os neomalthusianos, a fome e a pobreza nos países subdesenvolvidos eram consequência do crescimento demográfico, ou seja, a solução seria a adoção de uma política de controle de natalidade. Afirmava que a elevada natalidade exigiria grandes investimentos em saúde e educação para os jovens e crianças, reduzindo os recursos para o desenvolvimento econômico, e ainda que o crescimento da população aumentaria ainda mais a pobreza e a miséria. Defendiam um controle da natalidade por meio de métodos contraceptivos e políticas demográficas antinatalistas. O resultado foi ineficiente. A pobreza não diminuiu, mesmo nos países que reduziram o crescimento populacional. A teoria reformista adotou uma postura contrária às duas anteriores. De acordo com os reformistas, o aumento da natalidade seria consequência do subdesenvolvimento, da pobreza e da miséria. Nos países desenvolvidos, a natalidade diminuiu somente quando as condições de vida melhoraram. Conforme a população passou a ter maior acesso à renda, saúde e educação, as famílias passaram a controlar a natalidade, planejando de maneira espontânea o número de filhos. É uma teoria mais realista, baseada em questões sociais e econômicas, que não propõe uma solução simplista para o problema demográfico. A teoria da transição demográfica foi proposta em 1929 pelo demógrafo estadunidense Warren Thompson. Ele considerava que o crescimento populacional ocorre em fases ou estágios sucessivos, passando de uma fase de elevada natalidade e mortalidade para um regime de baixa natalidade e mortalidade. De acordo com a teoria da transição demográfica, a população mundial, após uma fase de crescimento acelerado, tenderia a se equilibrar. A estrutura da população é a distribuição por idade, gênero, condições econômicas e outros aspectos. Conhecer os padrões demográficos de uma população é fundamental para o planejamento e a execução de políticas públicas. A pirâmide etária é um gráfico que representa o número de habitantes de acordo com a idade e o gênero. Pode representar dados da população mundial, de um país, de uma cidade ou até mesmo de uma escola. A análise de uma pirâmide etária fornece importantes indicadores que ajudam a compreender o comportamento demográfico dessa população, se está crescendo ou diminuindo, o ritmo e os processos de envelhecimento. O topo da pirâmide representa a população idosa, o corpo corresponde à população adulta e a base indica o percentual de crianças e jovens. Obrigada.